Olá, você, telespectador da TV FIB. O programa FIB Cidadania está no ar, hoje trazendo a presença do gerente regional do Sebrae, Milton Aparecido de Biasi. Milton, é um grande prazer tê-lo aqui no nosso programa. Nós é que agradecemos o espaço que vocês nos estão dando, até porque é importante a gente passar um pouco sobre como o Sebrae está desenvolvendo o seu papel na sociedade, né? E desmistificar algumas coisas, até porque muita gente não sabe ainda o quanto nós fazemos para a sociedade. Então, essa oportunidade que nós temos, a gente fica muito agradecido. Nós vamos a um rápido intervalo e, na sequência, nós voltamos com o nosso entrevistado de hoje. De educação eu entendo, por isso eu recomendo as Faculdades Integradas de Bauru. Venha conhecer o campus. Você vai encontrar uma super estrutura para todos os cursos, biblioteca completa, laboratórios equipados, professores titulados comprometidos com a educação e a sua formação profissional. E o que é melhor, a mensalidade está congelada. Confira. FIB, o futuro ao alcance de suas mãos. Em comemoração ao primeiro aniversário da Aventura FM, quem ganha o presente é você. Um super show dia 10 de dezembro no recinto da Facilpa em Lençóis Paulista, uma das melhores bandas de rock do Brasil. Ira! Convites antecipados a R$10 até o dia 6 de dezembro. Informações 3264-9090. Primeiro ano de sucesso da Aventura FM, dia 10 de dezembro no recinto da Facilpa. Aventura FM, a sua rádio. Apoio TV Record, Faculdades Integradas de Bauru e Jornal Tribuna. O curso de turismo das Faculdades Integradas de Bauru foi projetado considerando-se a força do turismo e as áreas de pressão da demanda da comunidade, oferecendo habilitações nas áreas de agenciamento, eventos, hotelaria, alimentos e bebidas e planejamento turístico. As relações entre teoria e prática são possibilitadas através de nossos laboratórios, viagens e visitas técnicas e estágios supervisionados. Os alunos da FIB aprendem a fazer e aprendem a ser profissionais qualificados para o turismo. Estamos de volta com o FIB Cidadania, hoje trazendo a presença do gerente regional do Sebrae, Milton de Biasi. Milton, o Sebrae faz um ótimo trabalho aí com vários projetos e cursos. Eu gostaria que inicialmente você citasse e tecesse aí as suas considerações sobre esse trabalho desenvolvido pelo Sebrae. Ok. O Sebrae tem uma preocupação com os pequenos negócios. Acho que isso tem que ficar bem claro, até porque a gente percebe que tanto na economia formal como na economia informal, a maioria são de pequenos negócios. E nós atuamos principalmente na questão da gestão desses pequenos negócios. Tanto quem quer abrir um negócio, como quem tem um negócio, mas está numa informalidade e quer passar para a formalidade, e os formais. E a nossa preocupação básica é como essas pessoas possam gestar melhor esse seu projeto. E também não estamos somente focando só nessa base de orientação do pequeno empresário. O Sebrae está abrindo um leque nos últimos anos com a preocupação do desenvolvimento local e setorial. Ou seja, nós temos que pensar o território, né, onde está inserido essas pequenas empresas. Porque se a gente fala de oportunidades de negócios, nós temos que pensar como o território, como o município, como a região possa criar essas oportunidades. Então nós estamos trabalhando, Celso, nessa dimensão. No dia a dia, trabalhamos especificamente com os pequenos negócios e, de forma paralela, estamos trabalhando com o desenvolvimento local, buscando ações que possam promover oportunidades nos municípios e setorialmente falando. Agora, Milton, qual a visão do Sebrae sobre o papel da pequena empresa, vamos dizer, na economia brasileira? Olha, o papel, aliás, é a base, é o porquê o Sebrae existe. Ou seja, o Sebrae existe exatamente porque existem estudos, né, facilmente comprováveis, de que 98% dos pequenos negócios, né, existem na economia. Ou seja, de 100% dos negócios existentes, 98% estão na mão de pequenos negócios, pequenos e médios negócios. E também essa massa de pequenos negócios contribuem com mais de 60% a 65% no mínimo dos empregos gerados. Agora, Milton, eu gostaria de falar especificamente sobre o turismo,
já que a FIB, as Faculdades Integradas de Bauru, possuem um curso nessa área. Nós percebemos que o turismo está surgindo como uma alternativa de renda em vários municípios do estado. O Escritório Regional do Sebrae, aqui em Bauru, gerenciado por você, vem desenvolvendo um programa nessa área. Gostaria que você falasse um pouco sobre este planejamento. Ok. O turismo é um assunto atual, da moda, e está havendo, em alguns momentos, muita desinformação ou muita confusão quando se fala de turismo. Nós recebemos muitas propostas de municípios buscando o Sebrae no sentido de que gostariam de desenvolver o turismo em seus municípios, mas não entendendo que o turismo nem sempre, necessariamente, vai ser uma alternativa para aquele município. Ou seja, existem algumas peculiaridades de determinados municípios que vão poder provocar turismo ou não. Então, criou-se uma mentalidade assim, o turismo é uma última tábua de salvação ou uma das tábuas de salvação para os municípios se desenvolverem. Não necessariamente os municípios se desenvolverão com o turismo. Alguns municípios terão ou têm condições, alguns aspectos específicos que permitam ele resolver essa questão de turismo. Mas nem sempre todo município tem condições de gerar renda com um trabalho efetivo de turismo, né? Então existe uma confusão nesse sentido. O que a gente tem orientado é assim, se o município tem alguma vocação para esse turismo, né? Primeira coisa, tem vocação? Qual é a vocação? É um turismo receptivo? É um turismo de negócios, né? Eventos? Né? É um turismo religioso? Né? Então temos que saber qual é a realidade, qual é a vocação desse município. Em ele tendo, e aí parte para o segundo lado, que é a questão da formação de um Conselho Municipal de Turismo, que é o CONTUR. E normalmente existe uma outra falha aí. Normalmente se formam conselhos de turismo não com a representatividade adequada daquela sociedade, daquele município, e normalmente existe uma ou outra pessoa que fica à frente desse CONTUR. Ou seja, esse CONTUR acaba não sendo representativo. E a base de um turismo saudável e sólido no município é, primeiramente, o setor público, o poder público, dá todo o apoio necessário, ter um Conselho Municipal de Turismo, que efetivamente aquele grupo de pessoas que pertencem a esse conselho estarem motivados, envolvidos e querendo fazer acontecer, e participando da sociedade e envolvendo a sociedade para que eles consigam, nesse tripé, poder público, CONTUR e sociedade, trabalhar a questão do turismo. Bauru, Milton, já tem o CONTUR e alguns empresários estão trabalhando no sentido de fazer com que a cidade seja atrativa no âmbito do turismo de negócios. O que você acha disso? Olha, o Sebrae já vem apoiando esse projeto desde o seu início, há mais ou menos 4 ou 5 anos, desde que se começou a falar de trabalhar o turismo receptivo em Bauru. O Sebrae esteve apoiando, trouxemos por várias vezes consultores nossos, né, que fizeram um trabalho com o CONTUR, mas tivemos momentos de paralisação do CONTUR, ou seja, em muitos momentos o CONTUR não foi efetivo, né, e isso é sabido, isso já é comentado, e isso houve uma paralisação. Neste ano, principalmente no final do ano passado, início desse ano, houve uma retomada, houve uma procura do CONTUR, juntamente com o Sebrae, para que o Sebrae voltasse a trabalhar essa questão das consultorias. Assim o fizemos em algumas condições, ou seja, as condições eram que todo o pessoal do CONTUR se envolvesse de uma forma efetiva. O consultor trouxe um novo modelo que a gente chama de Plano de Desenvolvimento Turismo Receptivo, PDTR, né, que é um projeto do Sebrae. Foi aplicado novamente isso daí. Tivemos problemas na hora do CONTUR, juntamente ao convidar pessoas chaves para montar os projetos. Não houve um apoio efetivo nesse sentido, ou seja, não houve as ações, os eventos que aconteceram na formatação, no planejamento participativo dos projetos, não se efetivou de uma forma que nós gostaríamos, tanto da parte do Sebrae quanto do CONTUR. E, novamente, tivemos que paralisar enquanto parceria Sebrae e CONTUR, né? E também tivemos o apoio de vários setores, não houve. Por exemplo, hotéis, não houve um apoio maciço nesse sentido, né, de se envolver. Então, por N motivos, paralisou-se essa parceria Sebrae-CONTUR, e agora estamos sabendo pela mídia que o CONTUR está voltando à baila novamente com o PIT, né, o posto, e também com essa questão do Convention Bureau, né? Então, a gente entende que esse convention que eles estão montando parece que vai ter sucesso, porque eu li somente, né, através dos jornais,
em que diz que já tem vários empresários e vários segmentos que estão apoiando e querem montar esse escritório em Bauru para que ele se efetive. Então, eu acho que é legal. Nós temos assento no Conselho, né? E vamos dar todo apoio. Eu acho que o SEBRAE tem que dar todo apoio, não importa, né? Agora, o que tem que ficar claro é o seguinte: nós temos cases de sucesso aonde poder público, Contur e sociedade se envolveram e o SEBRAE pôde fazer um trabalho, porque, na verdade, nós damos ferramentas, né? Na verdade, nós não sentamos em cima da mesa, nós sentamos à mesa com as pessoas envolvidas e colocamos o nosso projeto, colocamos os nossos consultores que entendem do assunto e montamos um plano. Então, nós temos um exemplo recente aqui em Sabino, que é um município de 5 mil habitantes, que está sendo um maior sucesso, à beira do Tietê, né? Estamos fazendo um trabalho aqui em Agudos, também está sendo bastante efetivo. Agora, em Bauru, não aconteceu como nós gostaríamos, né? Como tivemos agora recentemente em Lins, tivemos que paralisar também. Por quê? Porque o Contur, ele não colocou à frente aquilo que nós colocamos como projeto. Ou seja, o SEBRAE tem um projeto, as pessoas compram essa ideia do projeto, esse projeto tem um consultor especialista, tem uma metodologia específica e nós não vamos fazer o sucesso somente nós disponibilizamos uma ferramenta. Se todo o grupo do Contur não estiver motivado a sair à rua, fazer acontecer, se isso não é divulgado adequadamente para a sociedade e você não traz pessoas-chave da sociedade para se envolver, se o poder público também não colabora com a tua parte, dificilmente você vai ter um projeto de turismo efetivo no município. Essa é a questão. Então, é essa a diferença do sucesso que a gente vê em turismo, né, e de outros que não estão assim com tanto sucesso porque não houve envolvimento. E eu digo mais, eu trabalhei no SEBRAE de Marília e existe a rixa, né, sempre do bairrismo Marília-Bauru, né? E eu fiquei 6 anos em Marília e vivendo aqui em Bauru, então a gente começa a conhecer os dois lados. O município de Marília, no início, em 99, 2000, eles nos procuraram, mas estavam o quê? Totalmente desorganizados enquanto Contur. Não ia para frente. A partir do momento em que algumas pessoas que se aperceberam que ele estava querendo liderar sozinho e entendeu que ou o grupo, tinha um grupo efetivo do Contur que se envolvesse para que acontecesse, atrás, tinha uma pessoa que era também do poder público, entendeu que ela naquele momento liderar o grupo e atrapalhar, trouxe um pessoal da sociedade e foi eleito um presidente do Contur que era um agente de viagem, né, do município, consolidou, trouxe pessoal de hotéis, trouxe pessoal representativo, né, do município, consolidou-se. Aí, quem era o presidente do Contur? Era uma pessoa da sociedade que foi eleita, foi conduzida, né, como uma pessoa-chave. Era uma pessoa que tinha uma capacidade de comando muito importante e era respeitado pelos demais membros do Contur. Então, o que aconteceu daquele momento em diante? As pessoas começaram a participar do processo, a prefeitura começou a se integrar mais no processo, criaram vários mecanismos de amarração com a prefeitura, né? E está o sucesso que está hoje. O SEBRAE levou a ferramenta até eles, então consolidou-se tudo. E hoje eles estão muito à nossa frente. Não se compara o projeto de turismo de Marília, não se compara ao projeto que se pretende em turismo em Bauru. Isso eu posso dizer porque eu vivi os dois lados, né? Mesmo não estando em Bauru, estando em Marília, mas eu acompanhei o projeto de turismo em Bauru, né? E eu acompanhei o projeto de turismo em Marília. É da água para o vinho, a mudança. Ou seja, lá as pessoas estão muito envolvidas, muita coisa importante e legal está acontecendo, mas a motivação é outra. A motivação, as pessoas realmente... Existem grupos de trabalho dentro do Contur, onde cada um tem o seu papel, cada um sabe qual o projeto que está envolvido, né? O SEBRAE dando as ferramentas, né? A prefeitura apoiando, eles estão indo atrás, estão mobilizando a sociedade, estão criando produtos turísticos, ou seja, está acontecendo, né? Então, se existe uma fórmula é essa, ou seja, o poder público com o Contur, todo o Contur, né? Não é um ou outro motivado, é um grupo todo a fim de fazer, com divisão de trabalho, né? Com metas, regras, tempo determinado para fazer as coisas, né? E a sociedade envolvida entendendo, porque a sociedade tem que entender os projetos que o Contur está criando, né? Então isso tem que ter uma divulgação para a sociedade, tem que trazer lideranças da sociedade que não estão no Contur, mas que vão apoiar esses projetos para aplicar para a sociedade. Você tem que comunicar
os alunos, as crianças que estão nas escolas têm que começar a saber o porquê que existe isso no município. Os comerciantes têm que saber o movimento que está ocorrendo. Para quê? Para que eles se interajam. Para que quando chega alguém de fora, a sociedade possa explicar para que as pessoas, o taxista, né, o ambulante, todos possam explicar o porquê. Olha, eu quero ir para tal lugar, olha, né, aquela gentileza, a sociedade preparada para receber o turista. É um tripé independente entre si, mas harmônico para, no final, ter um resultado de E sucesso. se não houver isso, não há turismo. E outra coisa importante para finalizar essa ideia de turismo, que eu já falei bastante, é a questão da diferença entre crescimento e desenvolvimento. As pessoas não entendem claramente, e quando isso não é entendido, o turismo também não vai para frente. As pessoas entendem que o município, com o turismo, vai crescer. Eu entendo o seguinte, o município tem que procurar se desenvolver, não crescer. Existe uma preocupação muito grande que o município que tem 50 mil habitantes, ele tem que ter 100 mil habitantes. Não necessariamente, ele não tem que crescer. O crescimento é consequência do desenvolvimento. Então, e a diferença, e o exemplo que eu dou sempre é assim, você imagina um jovem com 13, 14 anos de idade, que de repente ficou com 2,10 metros de altura. Ele cresceu, mas pode estar com um coração problemático, um cérebro com problemas. Então, ele cresceu, mas não se desenvolveu. Não se desenvolveu a sua mente, não desenvolveu o seu coração e pode morrer, não é verdade? Então, é muito claro isso no município. Se o município cresce demais, mas ele não se desenvolve, ocorre isso. O que a gente vê? O que é um município desenvolvido? Minimamente, as condições de educação, saúde, saneamento, Crescimento planejado, organizado e não desordenado. Então você tem que ter o quê? O desenvolvimento. E se não tiver isso, não há turismo que resista. Ou seja, tem que ter muito planejamento na questão do desenvolvimento. Porque o que acontece? Alguém vai no município, eu sou um turista no município, aí eu me sinto mal por algum problema, aí eu preciso de alguém que me ajude no problema da minha saúde. Santa Casa lá não funciona, a coisa está ruim, a questão médica é complicada. E daí? Como é que fica? Queima a imagem. Você mata a imagem do município. Então, se o município não está claramente atrelado ao desenvolvimento, ou seja, as entidades estejam bem amarradas, a sociedade entendendo o que é isso, você pode queimar o filme, porque vem o turista no município e vai ver que lá não tem turismo nenhum, porque as pessoas não orientam corretamente. Se ele precisar de um médico, ele não tem. Se ele precisar de uma Santa Casa, ele não tem. Do hospital, ele não tem. E é complicado isso. Então, tem que estar desenvolvido. Perigoso cair no buraco. É perigoso cair no buraco. Então, o município tem que estar preparado e buscando o seu desenvolvimento, senão não há turismo. Agora, outro setor, De Biasi, que está em crescente desenvolvimento é o setor também do agronegócio, né? Aí entra o turismo rural e tal. Isso. Como que é o projeto do Sebrae para esse setor e quantos produtores rurais o Sebrae atende aí nesse planejamento? Isso. Nesse ano, nós tivemos um convênio, né, com o governo do estado, né? E estamos trabalhando essa questão da área do agronegócio. Como estamos fazendo isso? Nós entendemos o seguinte, aliás, o Sebrae é a única entidade que vai do rico ao pobre e do serviço ao agronegócio, né? E nós entendemos que temos que levar a capacitação, o lado empreendedor, para o produtor rural. O produtor rural não está preparado, isso em linhas gerais, ele não está preparado para ver a sua propriedade como um negócio. E aí que está o grande problema. Então, ele não se vê como empresário. E ele não se vendo como empresário, a economia da região, em termos de agronegócio, a coisa não flui. A preocupação do Sebrae foi atacar os pequenos negócios na área rural, para que esses produtores rurais, de uma forma organizada nas suas culturas, e através de grupos de produtores de um mesmo segmento, uma mesma cultura, pudessem buscar as suas capacitações. Então, o Sebrae levou, nesse primeiro ano, 68 grupos foram formados na região, né? Nós temos a nossa região administrativa, nós temos 37 municípios envolvidos, formamos 68 grupos de produtores em diversas culturas e a nossa preocupação foi essa, como preparar esse produtor para que ele possa ver o seu negócio como verdadeiramente um negócio, né? E ele ser um empresário de sucesso. Levamos desde a administração, de conceitos de administração e preparação na prática de administração, eles tiveram cursos, né, de capacitação rural. Nós levamos tecnologia a eles, ou seja, melhorias de processos, para fazer com que, no final, o produtor rural tenha um produto de qualidade, com entrega regular, que a gente chama da regularidade, não é verdade?
e esteja preparado para que esse produto com qualidade, regularidade e valor agregado ao seu produto possa o quê? Satisfazer a sociedade. Então é um processo que foi mobilizado aí 68 grupos e agora nós vamos na renovação do convênio que está acontecendo agora, nós pretendemos estar numa outra fase, fazer com que nós selecionamos 10 culturas-chave da região e mais algumas agroindústrias e nós vamos trabalhar com a cadeia. Como que esse empresário pode estar bem preparado para trabalhar com a cadeia? O que acontece? Desde a compra do insumo até a venda para um intermediário ou para um distribuidor até chegar ao cliente. Ou seja, como que o produtor pode estar hoje de uma forma organizada, de forma regional naquela cultura, para que o agronegócio, não só no determinado município, mas na região, floresça. Então, nós estamos assim, por exemplo, nós temos a cultura do leite. O leite está na nossa região em 18 municípios. Então, agora a nossa ideia é fazer com que 18 grupos de 18 municípios se unam para ter um grande projeto para que eles possam comercializar de uma forma onde que eles possam ter quantidades, com regularidade, qualidade e que possam oferecer para a região de uma forma organizada. Então a gente começa a resolver a questão da comercialização, a tecnologia a gente continua trazendo, a capacitação a gente continua trazendo, eles de forma organizada possam comprar melhor do fornecedor e integrar esse fornecedor no mundo dele, ou seja, você promove realmente o agronegócio e faz com que a região se fortaleça. Recentemente, só para citar um exemplo, nós fizemos um trabalho com os produtores rurais e fizemos uma articulação entre grupos de bar e restaurantes que nós estamos trabalhando aqui em Bauru. Fizemos um trabalho com os produtores rurais, ou seja, um determinado dia tiveram uma rodada de negócios. Todos os produtores rurais, né, estavam lá com seus produtos, com suas amostras, e os donos, proprietários de restaurantes estavam lá visitando, comprando os produtos. Isso é fantástico, isso aí é um exemplo do quanto a gente pode ainda fazer para o crescimento, do desenvolvimento de uma economia local. Ou seja, o produtor, primeiro, ele pode produzir, aquele produto dele não faz o turismo que normalmente faz, vai até São Paulo e volta com um preço triplicado, né? E aí matando a questão de custo de quem compra aqui, né? Então ele pode produzir na região, vender para pessoas que consumam na região, ou seja, você gira a economia local com baixos custos, todo mundo ganha, o produtor rural tem o cliente adequado e fornece num preço adequado, o empresário que compra esses produtos vai comprar num preço adequado, portanto, vai poder fornecer o seu produto também num preço adequado e a sociedade ganha com isso com um preço menor. Então, esse é um outro desafio que nós estamos tentando fazer. Como fazer com que o agronegócio se interaja nos outros segmentos da sociedade para que haja o crescimento. E isso é muito importante para a cidade como um todo, né? Isso. O dinheiro, fazer o dinheiro girar aqui dentro. E crescer o município e a região. Esse é o nosso desafio nesse momento no agronegócio. Agora, Milton, há um trabalho efetivo do SEBRAE para se diminuir cada vez mais a chamada mortalidade das empresas. E a também chamada incubadoras de empresas são os núcleos auxiliadores e de apoio. Fale um pouco sobre essas incubadoras. Bom, primeiro é importante dizer o seguinte, o SEBRAE está trabalhando firmemente nessa questão da mortalidade, que é realmente o nosso calcanhar de Aquiles e o grande desafio do SEBRAE, ou seja, o SEBRAE está aí na questão de administrar essa gestão, ou orientar o empresário nessa gestão empresarial, exatamente para que ele diminua essa mortalidade. Vem caindo, mas ainda está muito lento. As incubadoras são alternativas mais rápidas para que as empresas que estiverem nessas incubadoras de negócio realmente reduzam o tempo, né, de vida útil dela na sociedade. A incubadora, e por que incubadora? Todo mundo pergunta, né? Por que incubadora consegue fazer com que as empresas diminuam ou aumentem o tempo de vida dela na sociedade? Por vários fatores. Primeiro, que para uma empresa entrar numa incubadora, ela precisa ter um plano de negócio adequado. Se ela não souber, ela vai ter que aprender a fazer um plano de negócio, que é o que acontece com a maioria das pequenas empresas. O principal, nós temos pesquisas que mostram que o maior problema da pequena empresa não é o tributo, o crédito, são problemas seríssimos no Brasil, crônicos. Mas o maior problema da pequena empresa é o erro no planejamento. Não só no início, como no dia a dia. Então, esse plano de negócio vai fazer com que o empresário realmente identifique uma grande oportunidade naquele negócio e se organize para abrir o seu negócio. Ou seja, e só entra na incubadora quem está preparado com um plano de negócio adequado para o mercado.
Quando ele estiver lá dentro da incubadora, ele tem um período de 2 ou 3 anos, dependendo do tipo da empresa, ele vai ter um período em que ele vai receber o quê? Orientações de capacitação, consultorias, ou seja, capacitação no todo, treinamento, consultoria e tudo mais, missões, de repente ele quer conhecer uma feira em algum lugar, ele vai ter condições, ele tem um problema tecnológico, a gente traz uma universidade, traz alguma entidade que tenha algum conhecimento tecnológico e traz para ele para ajudar a resolver aquele problema, ou seja, ele recebe uma gama de orientação que permita a ele ter um produto de qualidade e tudo mais, né? E também reduz os custos, porque ele vai estar junto com outros empresários e os custos são rateados, né? Ou seja, ele não tem o custo do aluguel. Claro que ele vai pagar a energia que ele gasta, a água que ele gasta, mas os outros custos, por exemplo, vai ter um gerente que vai administrar essa incubadora, você vai ter uma secretária, um boy, tudo isso é rateado. Ou seja, isso eles não vão ter custo disso daí, né? Ou seja, você tem condições de ter uma secretária que atende a todos. Você tem boy que atende a todos. Você tem um gerente da incubadora que atende a todos. E isso ele não teria se tivesse que montar o próprio negócio dele, local, né, aluguel. Ele não vai pagar aluguel, porque já tem um local adequado para ele. Com isso, reduz os custos. Então, veja, o empresário consegue lá, com um bom plano de negócio, com redução de custos, com capacitação adequada, não é verdade? Com um gerente que ajuda ele a buscar negócios no mercado. A chance dele poder, nesses 2 ou 3 primeiros anos, crescer é muito grande. Daí, as empresas conseguirem reduzir essa mortalidade, né? E elas terem, quando saírem dessa incubadora, elas estão mais preparadas para o mercado e aí, obviamente, elas vão ter que buscar um outro local e deixar que outras empresas venham para a incubadora. Essa é a ideia. Mas a incubadora, por si só, não resolve todo o nosso problema, porque você veja, se você tem uma incubadora em Bauru, você vai colocar 10, 15 empresas lá. É muito pouco, a necessidade é muito maior. Então, a gente tem orientado aí o poder público, ou quem se interessa por incubadora, ou quem quer bancar uma incubadora no município, que se envolva em criar condomínios empresariais. Porque nessa incubadora, o Sebrae põe dinheiro, nas parcerias com a Fiesp, tem a parceria Sebrae e Fiesp, onde a Fiesp ajuda no gerenciamento do dia a dia, né? Mas o custo é muito alto para você bancar um grupo pequeno de empresas. E nós não podemos ter 3, 4, 5 incubadoras, por exemplo, no município como Bauru. Então, a ideia é assim, que o poder público, as lideranças do município pensem nessa questão de termos esses condomínios empresariais. Tem muitos barracões, locais aí à disposição que poderia estar organizado, né? Onde esses empresários poderiam fazer um contrato de comodato com esses empresários, exigir que eles tivessem planos de negócio adequados. O Sebrae estaria lá apoiando nesse sentido, daríamos as capacitações para essas pessoas de uma forma gratuita. Tem condições de nós fazermos isso. E a prefeitura, ou quem seja, dá um local adequado para essas pessoas e lá só não vai ter um gerente, mas talvez eles possam se cotizar lá para colocar alguém que ajude eles a administrarem, né? Então, acho que tem outros mecanismos paralelos à incubadora que poderiam ser colocados no município para ajudar outros negócios, que não são poucos que estão querendo, né, tocar os seus negócios. Agora, Milton, um cidadão que deseja abrir o seu próprio negócio, uma pequena empresa, qual a ajuda que o Sebrae oferece a esse futuro empreendedor para que ele possa conhecer os caminhos para se iniciar aí o seu negócio da melhor maneira possível? Isso. Nós temos uma equipe nesse sentido inicial. Ocorre o seguinte, quando as pessoas vêm ao Sebrae, né, vai até o Sebrae, ele entende que o apoio do Sebrae é ou ajudar no financiamento do negócio dele, né? Ou seja, eles no primeiro momento que vai no sentido de dar o dinheiro, e isso não é uma... No segundo, ou seja, eu preciso descobrir como é que é o mercado. Você tem alguma coisa pronta, estudar? Nós não temos um instituto de pesquisa. E olha, você já tem estudos sobre... Não dá. A sociedade tem muitos segmentos e é impossível a gente se especializar a ponto tudo pronto. E a ideia não é essa. Para as pessoas. Por exemplo, a maior parte das pessoas que entram e vão buscar alguma informação no Sebrae não sabe exatamente o que querem abrir. E isso é muito sério, porque se a pessoa não tem ideia do que... O sucesso dos negócios começam quando a pessoa tem uma ideia do que quer abrir, já pesquisou sobre e começa a entender sobre o assunto. Então, é importante
busque informações sobre aquele setor, tenha um Ele já vá até o Sebrae munido dessas informações. E, obviamente, se ele tiver alguma dúvida sobre o setor, vai lá trocar ideia. Mas nós não vamos fazer uma pesquisa, olha, faça uma pesquisa para mim para saber se isso é bom. Não, você vai ter que fazer a pesquisa. E a gente entende o seguinte, um negócio só vai ter sucesso quando a pessoa tem a vontade de ir atrás para buscar aquela informação, se o negócio é viável ou não, se é bom aquele mercado, né? Segundo, entender daquele negócio, buscar conhecimento sobre aquele negócio. Depois, nós vamos dar toda a orientação para ele no sentido dele se planejar, se organizar, se preparar. Tem muitos mecanismos que a gente pode dar de ferramentas para as pessoas e a pessoa tem que entender o seguinte, ele disponibiliza o quê? Conhecimento, informação, ferramentas e as pessoas que têm que ir atrás e fazer a coisa acontecer. Então é importante que o cidadão saiba o que quer antes de ir atrás, que ele tenha aí as informações necessárias. Essa é a ideia. Bem, nosso papo, infelizmente, nosso tempo é escasso, nosso papo aí, nós temos aí subsídios para falar aí durante algumas horas, mas nós chegamos ao final de mais um FIB Cidadania. Eu gostaria aí, Milton, de agradecer aí por você atender aí ao nosso convite e foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa, na sua o telefone, o endereço do Sebrae. Isso. Nós agradecemos esse convite e olha só, eu procurei resumir o máximo porque dá para entrar em muitos detalhes aí. O nosso telefone é 3234-1499, as pessoas podem entrar em contato conosco a qualquer momento. Importante dizer que hoje o Sebrae tem um portal, né, um site atualizadíssimo. As pessoas que quiserem buscar informações, entrem em nosso site, programa de TV. A pessoa pode acessar, assistir programa de TV no site sobre negócios. Qualquer dúvida pontual sobre gestão tem no nosso site, ou seja, tem um mundo de informações no site que as pessoas podem acessar, tanto candidatos a empresários como quem já está no mercado como empresário. E seria importante, então, acessar. E na dúvida, estamos à disposição lá para marcarmos um atendimento pontual, né? E tirar mais informações das pessoas sobre o nosso papel na sociedade. O endereço do site que vai estar aqui na tela? www.sebraesp.com.br. Obrigado, Milton. Nosso entrevistado de hoje foi Milton Di Biase, gerente do Escritório de Bauru. A você, telespectador da TV FIB, muito obrigado pela companhia e até o próximo programa. FIB Cidadania, a informação mais perto do cidadão.